Oi, Carla. Oi, Flavinho, boa noite. Tô te Oi, ouvindo está me ouvindo? bem, e você aí? Opa, tudo ok. Então tá joia. Tá, Prazer em joia. revê-lo. O prazer é todo meu. Ó, Deixa eu só... deu uma atrasadinha aqui, mas depois a gente desconta a hora, mas é assim mesmo, é ao vivo, é assim. Ó, primeiramente, Não, quero dar uma boa noite a todo mundo que está presente aqui na live. Esse aqui é um projeto chamado Conta Pra Nós, que eu criei nesse tempo agora de isolamento, e aonde eu convido algumas pessoas para abordar um determinado tema. Durante esse período de isolamento também, eu criei alguns projetos culturais, você até já viu, a gente faz música, apresenta os músicos da cidade. Então, esse foi mais um que eu achei muito legal, levar informação para as pessoas, que a gente trabalha no sistema de garantia de direitos e a informação é ponto crucial nas ações. Então, para quem não sabe, eu estou vendo que muita gente que está seguindo aqui é amigo, são seus amigos, cara. Então, não me conhecem. Deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou o Flavinho, pode me chamar de Flavinho. Sou daqui de Monte Santo de Minas. Estou como conselheiro tutelar. Tive o prazer de trabalhar com a minha amiga Carla durante um tempo aqui em Monte Santo de Minas. Uma excelente profissional, uma ótima pessoa. Quantas e quantas vezes eu fui lá no fórum pedindo socorro, Carla, me ajuda nisso, naquilo. A Carla sempre parou o serviço dela para atender o conselho tutelar, principalmente eu, que eu não tenho vergonha, não. Se eu tenho dúvida, eu vou atrás, eu quero saber de informação, eu vou atrás mesmo. Então, para quem não conhece, essa aqui é a Carla Queladi, mestre em assistência social, atualmente está atuando na comarca de Porto Ferreira e atuou durante 9 anos aqui na cidade de Monte Santo de Minas. Então, é um prazer imenso ter você aqui, cara. E avisar o pessoal também que no meio da divulgação, hoje essa live ela tá sendo usada por uma escola particular aqui na cidade, cujo tema vai servir de uma redação valendo nota. Então, olha para você ver, a gente trocando uma ideia aqui sobre a garantia de direitos de crianças e adolescentes e fazendo com que adolescentes participem para adquirir conhecimento e isso vai ser uma peça fundamental no trabalho deles. Então, muito obrigado por você ter aceito. Eu fico muito feliz de rever você e poder bater esse papo, certo? Seja bem-vindo, se apresente, fala o oi aí, se você quiser. Flavinho, boa noite, né? Primeiramente, eu queria muito te agradecer pela oportunidade de eu estar aqui falando um pouquinho, né, sobre essa temática tão importante. E assim como você, eu também sou apaixonada pelas causas da infância e juventude. A gente milita junto, né, Isso. nessas causas e agradeço e parabenizar você pela iniciativa desse projeto. Né? Esses espaços são importantes para a gente estar debatendo, causando inquietações no outro que está assistindo, mobilizando, compartilhando conhecimento. Então, eu queria agradecer esse espaço e também agradecer as manifestações que nós tivemos durante a divulgação da live. Foi muito importante, os amigos apoiando, incentivando, né? Legal. E essa proposta da professora Juliana, né, Juliano Flavinho? Mercedes. Isso, de trazer os alunos para ouvir sobre essa temática e também, né, propor uma atividade escolar para eles. Então, queria agradecer a iniciativa dessa professora, agradecer a participação dos alunos, os incentivos, né, dos amigos. Eu vi que muitos colegas estão participando da live aqui, agradecer. Eu já vi o Cabral, eu já vi a Samanta, já vi a Jussara, eu vi muita gente. Se eu falar, eu acho que eu vou estar Muito sendo bom. injusta, tá? Agradecer a família também pelo apoio. Mas Ó, inicialmente, só para coisar aqui, a Juliana Merced, ela é da escola Degraus,
Então, mandar um abraço para ela também, tá na live, para os Que alunos joia. dela também que estão assistindo, e mandar um abraço para a Luísa também, que é a diretora lá da escola. Então, muito Oh, que obrigado. joia, que joia. Abraços a todos. Obrigado realmente pelo apoio. E, assim, preciso, Flavinho, usar esse espaço também para externar gratidão para algumas pessoas, né? Fique à vontade. Gratidão à população de Monte Santo, de Minas, do Distrito de Milagres, da cidade de Erceburgo, que faz parte ali da comarca de Monte Santo, pelo acolhimento que eu tive, gratidão para os profissionais com os quais eu atuei aí na comarca de Monte Santo. Foi um período muito importante para a minha vida profissional, em construção de saber, em construção assim de atender os problemas sociais ali do município. Gratidão ao município de Porto Ferreira, aos profissionais de Porto Ferreira com os quais eu atuo atualmente. Está sendo uma aprendizagem bacana, tudo que eu estou vivenciando nesses 5 anos lá com eles, tá? Então, eu já comecei a me apresentar um pouquinho, né? Eu me formei em serviço social, eu atuei durante 9 anos na comarca de Monte Santo de Minas, né, no Tribunal de Justiça de Minas, e há 5 anos eu estou atuando no Tribunal de Justiça de São Paulo, na comarca de Porto Ferreira, tá? A minha graduação eu iniciei lá em 2004, já faz um tempo, e nessa graduação, né, eu fiz alguns cursos ao longo dessa trajetória profissional, é, que foram especializações na área da família, de gestão de projetos sociais, e também, né, na questão da Unesp, onde eu pude fazer o mestrado em serviço social. E lá eu estudei um pouquinho a questão dos desafios do trabalho, tanto do Conselho Tutelar como da rede de proteção social. Então, hoje, a proposta nossa, né, Flavinho, é debater um pouquinho, né? Eu fiz um recorte sobre esse estudo em relação à rede de proteção social e também busquei alguns artigos de outros colegas que estudaram essa temática também para estar possibilitando aqui nosso bate-papo. Qualquer momento, viu, Flavinho, se você quiser me interromper ou acrescentar algo, né, no que a gente vai estar falando, você pode chamar, viu? Porque Aí eu você faço tem assim, ó. experiência ali como conselheiro. Quando for para assim, tiver ou surgir uma pergunta de alguém ou uma dúvida minha, aí eu faço assim, ó, igual na escola, Combinado. igual na escola, tia, aí você me atende, tá Tá bom? jóia, então. Então Então, tá. gente, vamos começar, né, pensando nessa rede de proteção social. E para a gente começar a pensar nessa rede de proteção social, eu vou trazer para vocês duas formas, né, de rede que existe bem na nossa cultura popular, para tentar ilustrar um pouquinho, que é a rede do pescador e a rede de dormir. Aí vocês me perguntam o que a Carla vai falar em relação à rede de proteção social e pensar na rede do pescador e na rede de dormir. Ó, vamos pensar em que rede nós queremos construir. Vamos tentar ilustrar. Quando o pescador sai para o mar, ele com certeza ele vai olhar a rede, ver as condições daquela rede, se aquela rede estão com os pontos bem estruturados, que não tenham buracos. Vamos pensar que ele também vai olhar, o pescador, se essa rede está resistente ao balanço do mar, à força do peixe. Ele vai estender, ver se ela é flexível. E quando a gente vai pensar na rede de dormir, ela é muito utilizada lá no norte, no nordeste, no sudeste também, né? Mas lá realmente eles utilizam como até cama, né? Uma forma de cultura deles. E quando a gente olha aquela rede, dá vontade de deitar, de aconchego, de proteção. É uma rede resistente,
é uma rede assim que ela aguenta o peso do nosso corpo, se molda em cada corpo que se utiliza dessa rede. Então, assim, isso nos possibilita um pouquinho ver que rede que a gente quer construir, tá? Então, assim, o que seria essa tão famosa rede de proteção social? Várias legislações traz o significado da rede, tá? Ela foi pensada e foi estruturada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que seria um conjunto, né, de ações de instituições governamentais e não governamentais que atuam, né, no sentido de garantir direitos para a criança e para o adolescente. Operando o quê? Operando benefícios, serviços, programas, projetos, tudo em prol de atividades de proteção a esse segmento, tá? E essa rede, ela é composta por vários atores, tá? E esses atores, eles têm que trabalhar em cima de três pilares, né? Que é o pilar da promoção, da defesa e do controle. E quem são esses atores? O Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as políticas setoriais de saúde, educação, assistência social, habitação, esporte, cultura. Então, tem vários setores ali que atuam no poder público que fazem parte dessa rede, além, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal da Assistência Social e Polícia Civil, Polícia Militar. Olha quanta gente tem para atuar nessa rede de defesa e de proteção ali à criança, tá? E por que seria importante, né, atuar em rede? É importante atuar em rede porque, assim, ó, o estatuto, como eu tinha comentado com vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele previu todo esse sistema de garantia de direitos, né, que nós estamos denominando como rede de proteção social. E nessa previsão, ele assegurou os princípios da Constituição Federal, que ela previu que a criança é um sujeito de direitos e que tem que ser garantido a proteção integral e a prioridade absoluta. Então, o Estatuto, ele veio para delimitar a questão, né, das competências desses agentes públicos de proteção a essa criança, a esse adolescente, e também ele introduziu a necessidade da criação de políticas públicas para atender esse segmento. Então, assim, tudo isso foi previsto pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, assim, é importante trabalhar em rede, por quê? Porque através, né, da junção, da integração desses vários agentes, é que vai possibilitar a gente fazer um diagnóstico daquela situação da criança, conhecer a realidade social daquele município, conhecer a realidade daquele território onde aquela criança, aquele adolescente reside, criar fluxos de atendimento para a gente saber como vai acontecer quando a gente tiver determinada situação com uma criança, um adolescente, muitas vezes em risco ou em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é muito importante esse trabalho em rede. Se eu não trabalhar em rede, eu corro o risco de revitimizar aquela criança, tá? Vou citar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito presente no nosso cotidiano. Eu acredito que o Flavinho e que os outros profissionais que atuam junto ao segmento, eles presenciam muito isso, que é a questão da evasão escolar, tá? Vamos pensar a evasão quando um adolescente ou mesmo um pré-adolescente, ele não passa a não vir a frequentar a escola mais. A escola vai
tentar alternativas para trazer esse aluno de volta para a escola. E muitas vezes, sozinha ela não vai conseguir. Ela vai precisar acionar outros órgãos, o conselho tutelar, a partir disso, do diálogo, para entender, né, por que essa criança está evadida, esse adolescente está evadido desse ambiente escolar. Ele se envolveu com alguma situação de risco ali na sua comunidade, de repente se envolveu com o uso de droga, ou talvez, né, ele foi afastado da escola porque a família é muito pobre, precisa contribuir ali economicamente com a renda, começa-se uma situação de trabalho infantil. Então, assim, esses órgãos juntos, eles vão trabalhar no sentido de resgatar esse adolescente, essa criança, para voltar a estudar, tá? E é um problema, Flavinho, eu não sei se você tem encontrado isso ao fazer um diagnóstico ali das atividades do conselho, dos atendimentos do conselho, porque assim, lá onde eu atuo, quando eu vou fazer o estudo social, a gente não atua somente, né, em casos de criança e adolescente ali em situação de risco. A gente atua ali na área da família, em relação à guarda, regulamentação de visitas, atuamos em casos de idosos em situação de risco. E quando a gente vai fazer o estudo, a gente faz o levantamento dos dados sociais daquela família, eu noto a presença preponderante de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. Verdade. Ou, então, somente concluíram o ensino fundamental. Então, o ensino médio ainda não tem um acesso universal à nossa população brasileira, o ensino superior. Então, assim, o que aconteceu para aquele adulto foi um dia criança, foi um dia adolescente, esteve em situação de evasão escolar. Então, assim, o trabalho em rede, ele é importante para a gente atuar e construir estratégias para enfrentamento desses problemas, para a gente saber que outras relações essa criança, esse adolescente está constituindo além das famílias. Verdade. Ó, isso que você falou é muito importante. Até voltando quando você disse sobre quando foi criado o Estatuto, veio através do artigo 227 da Constituição Federal de 88. Tá me ouvindo, cara? Deu uma travadinha. Pera aí, pessoal. Pera aí que deu uma travadinha. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Dá uma travadinha, então não vou ficar falando sem a Carla. Vamos chamar a Carla de novo, porque ao vivo acontece isso. Daqui a pouquinho ela volta. Muito obrigado, pessoal, que está acompanhando a live. Agora sim, pode voltar, Vinho, travou. Então, ao vivo é assim mesmo, sempre acontece, então, e a gente está em casa mesmo, a gente tem um tempo, se passar um pouquinho do tempo, a gente volta de novo, se você tiver tempo, a gente fica falando aqui, porque o assunto é muito bom, é importante. Então, voltando ao que você estava falando, sobre a criação do Conselho Tutelar, ele foi criado através do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, por conta do artigo 227 da Constituição Federal, foi criado o Estatuto. E nisso, até que você citou que as crianças não foram, através do Estatuto, foi considerado sujeito de direitos, é porque antes disso, esses direitos eram totalmente violados de forma assim, constante. E até lembro assim, nas palestras, que até a Maduca, nossa amiga, fala que antigamente tinha propaganda da FEBEM, né? Deixa o seu filho aqui. Tipo assim, as pessoas achavam que a FEBEM era um local que ia ajudar a cuidar dos filhos deles. Então, esses pais que têm dificuldade em manter o acesso dos filhos na escola, certamente tiveram seus direitos violados. Eu costumo falar para todo mundo, quando eu falo em rádio, falo nas escolas e tal, nenhum adolescente ele acorda
e vai entrar no crime. Ah, hoje eu vou roubar, hoje eu vou matar, hoje Sim. eu vou... Aconteceu alguma coisa com ele nesse caminho, até dos seus 12, 15 anos de idade, para que isso acontecesse. E quando a gente faz visita nas casas para ver a evasão escolar, como você citou, a grande parte dos pais não fizeram o ensino fundamental. Ensino fundamental, ensino médio, então, nem se fala. Então, cria-se aquele negócio, como eu também não fiz, meu filho também pode fazer. Tipo assim, no subconsciente. Não é que ele até fala, eu quero que meu filho volte, mas ele não volta. É porque ele não teve esse acesso. Não sei por que foi negado. A minha mãe sempre fala que tinha vontade de estudar, mas os pais não falavam que tinha que trabalhar e o trabalho era melhor do que o estudo e tal. E a gente vê que isso não funciona dessa forma. Então, você citou bem, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma visita, o, os pais, a maioria dos pais também não tiveram acesso à educação, por N motivos. E na época antes de 88, não tinha esses órgãos de proteção, assim, igual o Conselho Sim. Tutelar, vai lá falar sobre a importância do estudo, sobre a importância de estar na escola e não estar na rua. Então, iam vivendo assim. E aí o pessoal na o Conselho Tutelar, que é um órgão para garantir direitos, para zelar pelo cumprimento, que é uma palavra que muita gente confunde também, né? Que pensa que o Uhum. Conselho zela pelas crianças, zela pelos adolescentes. E aí vira e mexe, já chega aquelas coisas no conselho tutelar, toma conta do meu filho, ele é propriedade do conselho, já chegou, isso já aconteceu, você já deve ter ouvido isso várias vezes. Então, falta do, do estudo há uns anos atrás faz com que tenha essa fragilidade hoje e os pais não cobram tanto dos alunos. E aí entra os serviços que entram para identificar o porquê que isso está acontecendo. De uma forma assim, analisar de uma forma coerente, sem aquela precipitação de abordar a família de uma maneira que você vai espantar ela, que você tem que acolher, você sabe muito bem disso, você sabe fazer Sim. muito bem isso. Então, é muito importante. A Maduca entrou aí, nossa amiga. Maduca, um abração. E assim, Flavinho, é importante destacar nisso que você trouxe anterior à Constituição e ao Estatuto, é que a política de atenção à infância, ela era destinada somente à atuação do Poder Judiciário, né, que era o antigo Código de Menores, né? O Código de Menores também teve algumas atualizações, modificações, mas todo em questão de repressão, de criminalização ali da pobreza e colocando não a criança e o adolescente como sujeito de direitos. E assim, a gente vê que essa causa, que a evasão escolar, ela é um desafio que se perdura há muitos anos, né, na nossa sociedade e que precisa realmente se debater e criar estratégias. E eu observei, acho que a Daiane, saudades da Daiane, ela perguntou quais as causas da evasão escolar. E são em múltiplas causas, né? Relacionadas geralmente também, Daiane, à questão, né, da pobreza, da violência, né? A pobreza ela gera várias questões em relação assim à falta de uma moradia digna, a cooptação, né, do tráfico de drogas de crianças e adolescentes, né, para serem instrumentos de trabalho, né, para ser instrumentos de trabalho para esse tipo de criminalidade, a questão, né, do trabalho infantil, a questão também, às vezes, da dificuldade da família em lidar com essa criança, com esse adolescente, porque assim, também a gente tem que amparar a família no sentido de ofertar condições e orientações para que ela supere aquela condição social vivenciada. Né? Então, isso é feito através de diversas
o envolvimento de diversos atores. Não basta só a assistência social, não basta só o conselho tutelar, não basta só a saúde tratar o problema ali do uso de drogas, tem que ser discutido, tem que tratar, ser revisto as estratégias, entender o que está se passando no entorno dessa criança, desse adolescente, tá? E assim, gente, voltando um pouquinho, né, na questão, porque é importante trabalhar em rede, que até a gente vai poder fazer essa reflexão para a questão da evasão escolar, a gente vê, então, que legalmente a rede é reconhecida, tá? Tanto que o estatuto ele delimita ali diretrizes para o trabalho em rede. Quando você vai atuar com essa criança, por exemplo, que está em invasão escolar, tem o João e tem a Maria. Não quer dizer que as causas que levaram o João a sair do ambiente escolar são as mesmas causas da Maria. Tá? Então a gente tem que fazer um planejamento que no Estatuto da Criança e do Adolescente até chama o plano de atendimento individual. Cada criança, cada adolescente tem a sua peculiaridade. Então, essa rede vai se juntar para fazer esse plano. E também, gente, eu acho importante destacar que até no Poder Judiciário se introduziu essa questão da rede de proteção social. Nas audiências concentradas, vários atores, o juiz ele intima vários atores para participar dessa audiência. Essa audiência, por que ela é realizada? Para discutir casos de crianças e adolescentes que estão em medida de acolhimento institucional. O que seria isso? A medida de acolhimento institucional são aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão impossibilitados naquele momento de estar junto à sua família por uma situação de negligência, de violência, né? Uma situação grave, que vai tentar alternativas para que essa criança volte para o seio da família natural e, diante dessa impossibilidade, avaliar outras medidas protetivas, de repente de acionar a família extensa, né, que são os avós, tios, primos, com os quais aquela criança, aquele adolescente tem os seus vínculos de afetividade, afinidade, ou mesmo, né, em último caso, a questão da família substituta, que é sob a modalidade de adoção ou guarda ou adoção. Então, essa audiência concentrada em que toda a rede participa é convocada ali, está presente no judiciário. Tá? Até a questão do adolescente autor de ato infracional. Hoje, a medida socioeducativa em meio aberto, né, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, é executada pelo município, né, ou o município executa ou contrata, faz uma parceria ali com uma organização não governamental para ter isso. E é previsto, esse sistema no estatuto, como foi criada uma legislação infraconstitucional, o SINASE, que trata somente isso. Foi previsto, eu não sei se todos os municípios já constituíram, mas o prazo, né, eu acredito que já venceu, tá para vencer, eu acho que já venceu. O plano decenal de medidas socioeducativas. Esse plano, gente, tem que ser construído com um trabalho de rede, com as políticas públicas, setoriais, sentando e construindo ações para atuar junto a esse adolescente. Porque o ECA... Pode falar, Flavinho. Então, não, eu só quero aproveitar o gancho aí para você dar, porque aqui nós temos, como eu falei, né? Foi combinado. Tem os alunos da escola, tem pessoas técnicas, tem pessoas da população, tem professores assim que estão assistindo, que não entendem muito essa parte mais técnica. Se você puder compilar aí agora assim, a questão da evasão escolar, junto com o ato infracional que chega até a medida socioeducativa, porque a evasão escolar, a criança não fica em casa dormindo. Tem alguma coisa a mais atraindo ela. E muitas vezes a gente percebe que é a criminalidade. Então,
Uma coisa, assim, se eu não me engano, o plano, não sei se é isso que você está querendo dizer, o plano municipal que todo mundo queria, todos os municípios tinham que implantar, a passada foi em 2014, para todo município implantar, 2014. E Monte Santo nunca se discutiu isso. E eu tipo assim, eu sinto uma falta muito grande dessas medidas socioeducativas aqui, porque a gente, você sabe, quantos e quantos adolescentes. Eu, aqui em Monte Santo, eu falo abertamente, sem não é segredo para ninguém, eu participei de uma reunião com um atual juiz, que você tinha que conhecer também, que é diferenciado aqui na cidade. Já ouvi Ele falar muito bem dele. é um doutor Ângelo e tal. Então, eu participei e ele falou. Eu falei, doutor, e as medidas socioeducativas, né? Aí ele falou, eu vou mandar para onde? Eu vou mandar o adolescente para onde? Aí na reunião tinha muita gente, o pessoal da rede falou. Aí ele explicou, porque até então quem estava junto com a gente, que fazia parte da rede, não entendia sobre isso. Que o município tem que criar esse plano de medida socioeducativa, porque é sempre aquela coisa, né? O adolescente, ele comete o ato infracional, às vezes leve ou às vezes grave. Quando é mais leve, tem a medida protetiva, tem a medida protetiva que o próprio conselho pode aplicar e tal, mas quando chega ao ponto de ser uma medida socioeducativa, não tem. Ele só tem uma advertência verbal, que é sempre aquela conversa de sempre, assim, aquela frase: ah, não dá nada. E realmente não dá nada quando não se tem essa é a minha visão, quando não se tem essa medida socioeducativa, porque as pessoas têm que entender que não é uma penalização, é uma responsabilização pelo ato que ele cometeu. Porque ele não pode ficar. Quando eu falo para muita gente, assim, eu já conversei com muitos adolescentes que cometeram ato infracional, assim, até na época, quando eu não entendia qual era o papel do Conselho Tutelar, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu já fui várias vezes na delegacia atender e era errado, mas agora eu já aprendi o jeito certo. E eu falava com eles que era uma. Você falava só, você tem direito de ser detido agora, de ser apreendido. Mas como direito? Falei, porque é através da apreensão dele que vai movimentar essa rede que você está falando. Todos os outros atores vão ter que fazer alguma coisa para que essa violação de direito, em razão da sua própria conduta, às vezes, por estar inserido no crime, ou às vezes, ou um acontecimento lá na família, a rede vai ficar sabendo o que é, vai poder saber o que está acontecendo, o que levou esse adolescente a evadir a escola, aí depois a praticar um ato infracional. Então, é muito importante ter no caso, como que eu posso dizer? É uma devolutiva para a sociedade também, porque aquele adolescente, ele, ele é apreendido num ato infracional. E aí o sistema tem todos os meios, todos os mecanismos, na lei, tá? Tem todas as políticas públicas, na lei, estou dizendo, no papel, tem todas as políticas públicas para poder fazer isso. Agora é a hora da gente estender a mão para esse adolescente, responsabilizar ele pelo ato dele e mostrar para ele que existem outros caminhos que não esse, que é do crime, da marginalidade, das drogas. E quando a cidade não tem implantado a medida socioeducativa, fica aquele serviço assim em vão, porque aí o adolescente é detido e tal, depois você vê ele na rua, você passar a fazer uma visita numa casa, você vê ele no mesmo local de sempre, lá naquela esquina, fora da escola, no meio da bandidagem lá, e ele vai ser detido de novo, apreendido, vai voltar para casa e não tem uma medida assim que não tem essa articulação da rede que você falou. Porque eu tenho que falar também, a Maduca sabe muito bem, você conhece aqui muito bem, a Maduca conhece muito bem também, ela está vendo a gente, e é um espaço de levar informação, mas só que eu tenho que falar. Quando a rede não se articula, as coisas tendem a gente vai à deriva. E aí eu falo da minha própria cidade aqui, eu tenho que falar, a gente estava levando informação, aqui tem uma resistência de pegar o novo. Não é que é o novo, é o que tem que ser sempre feito. Mas aí as pessoas não entendem, não querem mudar. Ó, é, eu preciso, a gente faz reuniões, mas é aquele achismo. Aí eu acho que é assim, eu acho que é assim. Porque
Eu já participei de várias reuniões aonde as pessoas não sabiam o que estavam discutindo. E aí é aquele negócio. Quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu fui buscar conhecimento. Estou aprendendo até hoje, não sei, estou muito longe de saber muita coisa. Tem você que me ajudou, tem a Maduca que me ajuda, o Luciano Bittiati também me ajuda de vez em quando eu peço. Então, a gente tem que se apropriar desse conhecimento para chegar na hora de resolver as coisas, a gente saber o que a gente tem que fazer, saber para onde encaminhar. E fica aquele jogo de empurra. E quem que a gente está empurrando? A gente está empurrando uma criança, um adolescente e toda a família dele. E ele é atendido por todos os órgãos, e cada um trata de um jeito, cada um lida aquela situação de uma forma. Se não tiver ali, ó, todo mundo conectado, 100% é difícil chegar a 100%. Mas se a gente tiver articulado, tiver se despir daquele ego, eu sei tudo, eu sei mais, a gente vai conseguir melhorar a situação. Monsanto tem tudo para se dar bem nessa questão da criança e do adolescente. Eu tenho muita fé nessa cidade, só que o que falta? Falta acreditar no poder que a gente tem em mãos, falta se apropriar da lei, ó, vamos fazer isso aqui, vamos se envolver, até na questão da evasão escolar, infelizmente, muitas vezes não chega até o conselho, alguns nomes. Eu já ouvi, será que esse adolescente não pode ficar em casa, não, Flavinho? Ele dá muito trabalho aqui. Então, isso é ruim de ouvir. Por que isso? É falta de entendimento, falta de conhecer a lei. Você até desculpa, assim, eu fico mais assim, eufórico, assim, porque eu e você sabemos, a Maduca também está aí, a Otávia está assistindo, que é assistente social, a gente sabe que dá para fazer, mas tem que ter aquela articulação. Vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir. Da noite para o dia, a gente não vai resolver nada. Mas sempre temos as discussões, a discussão de rede, até a gente conversou uns dias atrás, essa reunião não existe aqui. Não existe essa reunião de rede. Pode falar agora que eu já falei demais. Ô Flavinho, você fez pontuações importantes, tá? No sentido assim, olha, o que eu penso? Isso, ele com certeza acontece no âmbito municipal, nessas questões assim. Por quê? A gente tem que pensar que a dificuldade enfrentada para implementar o ECA, o Estatuto, ela está em interações preventivas, tá? O ato infracional, se a gente for pensar, ele já, aquele adolescente já está em uma situação de risco. A gente não teve aquela diretriz que o Estatuto ela coloca no sentido assim de trabalhar no precoce, intervir no precoce. Eu tenho um bairro onde eu vejo que as crianças e os adolescentes estão sendo cooptados pelo tráfico, estão em situação de evasão. E, de repente, eu tenho que atuar, criar políticas públicas ali naquele território para prevenir que outras crianças não tenham esse tipo de destino que esse adolescente, essa criança está vivendo esse contexto. É óbvio, né, Flavinho, que essa questão, né, do trabalho, não do eu ia falar trabalho infantil, é questão do ato infracional, ela tem diversas vertentes e que realmente tem obrigatoriedades. É isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria chegar. O estatuto, olha, ele é claro, gente, ó, ele coloca quais os direitos que essa criança tem, que o adolescente, a criança é detentor desses direitos. O estatuto coloca os deveres de quem? Da família, da responsabilidade parental ali, de cuidar, de proteger as crianças, da sociedade, os deveres da sociedade e os deveres do Estado. E também ele elenca os órgãos que tem que cobrar. Tá? Aí que está o ponto-chave, Flavinho. Às vezes, cada ator ali do sistema desconhece a sua atribuição. E por desconhecer a sua atribuição, acaba tendo ações equivocadas ou deixa de garantir direitos
para aquela criança, para aquele adolescente. E isso só vai se modificar com treinamento, com formação contínua, tá? Com os municípios incentivando esse aprimoramento profissional, incentivando, de repente, que as suas equipes vão fazer cursos em outros municípios ou que tragam capacitações ali para os seus servidores, para toda a rede. Isso é um trabalho essa formação é o que a rede deveria alcançar, tá? Para tentar atuar e para tentar realinhar essas ações, né? O que está faltando, né? E outra coisa, cada órgão ali, ele tem que conhecer, fazer um diagnóstico, um mapeamento da sua rede, saber o que existe na sua rede e o que precisa ser criado. Isso é uma forma de organização. Só a partir daí que eu consigo criar ali os protocolos, os fluxos de atendimento, para eu saber que quando eu tenho um caso de uma criança recém-nascida ou mesmo de um nascituro, eu vou atuar de determinada forma, vai ter ali os fluxos de atendimento certinho. Ou então, quando tiver uma situação de risco com um adolescente, por exemplo, uma situação de violência física ou mesmo sexual, vai ter todo o fluxo de atendimento ali. Mas olha, eu vou citar para você, eu acho que às vezes, não sei se você conhece essa história, que foi uma atuação muito importante da rede de Monte Santo. É bacana falar, porque assim, tem algumas coisas que precisam se readequar, ser alinhadas, ser criadas, ser motivadas, mas tem coisas assim que dão certo, né? E a gente tem que pegar essas práticas como. Oi? Dão certo, não, eu estou entendendo. Dão certo quando se juntam e fazem igual foi feito isso, né? E se integram. Deixa eu dar esse exemplo para você. Na realidade, nós atendemos esse caso em 2011. E aí você vai falar, Carla, mas você vai citar um caso de uma pessoa adulta, né? Na época, esse senhor tinha 42 anos. Mas a rede de Monte Santo foi essencial para assegurar o direito para aquele cidadão. E eu queria pensar ele na situação de criança e adolescente, porque tudo iniciou lá na infância, tá? Esse senhor, ele veio do estado do Ceará com 9 anos. Os pais dele tiveram vários filhos e a pobreza levou com que esses pais solicitassem o apoio ali da comunidade para ajudar na criação desses filhos. É um hábito muito presente naquela cultura, né? Essas redes de solidariedade. E essa criança, ela foi criada por várias famílias e veio para o estado de Minas Gerais para trabalhar na lavoura de café. E eles foram se mudando. Aos 14 anos, em uma fazenda em que ele residiu, houve um incêndio, ele perdeu todos os documentos. E como ele foi obrigado a trabalhar muito cedo para ajudar no sustento ali familiar, ele não foi para a escola, ele não tinha nenhuma alfabetização. Então ele teve algumas tentativas ali de tentar conseguir a segunda via da certidão de nascimento dele e não conseguiu. Quando, né, nós tivemos contato aqui na cidade de Monte Santo, a equipe da assistência já tinha assim feito vários contatos para conseguir a certidão dele diante das informações que ele dava sobre o local que ele tinha residido. Só que, diante dessa impossibilidade, vendo, né, a situação dele de não ter uma certidão de nascimento, que impossibilitava ele tirar RG, CPF, título de eleitor, ele existia para a sociedade? Legalmente? Não. E aí elas buscaram alternativas ali junto à promotoria, junto à defensoria pública, para ver se havia algum meio jurídico para se resolver o problema daquele senhor. E quando houve, né, a procura, né, do defensor público da comarca, ali no setor de serviço social, Carla, dá uma olhadinha,
Conversa com ele, talvez você conversando com ele, você encontre algum dado que a gente não conseguiu resgatar com ele. Ou você veja alguma solução que já foi, que não, ainda não foi tentada para a gente esgotar as possibilidades de encontrar esse documento antes de passar para o meio, para a questão jurídica ali. E foi quando eu percebi que a gente não tinha feito contato com a assistência social desse município que ele falou que residia. E olha, gente, eu queria só fazer uma ressalva anterior. A hora que eu fui conversar com ele, eu cheguei a pensar antes que ele pudesse não ter recordações realmente fidedignas, dados certos daquela cidade, dados da família biológica, e como que a gente tem que ter cuidado em não fazer um julgamento antes, em ouvir a pessoa. Quando eu percebi que ele tinha ele falava certinho a questão cronológica, questões de dados da família, eu refiz algumas perguntas, eu falei, olha, ele tá passando informação ali correta, vamos procurar. E aí eu liguei na assistência social, uma estagiária na época me atendeu e conversamos, ela foi me dando algumas dicas de cartório, eu falei que a gente já tinha feito contato, ela me disse, eu falei assim, olha, eu vi que vocês, esses 2 distritos que tem na cidade, não tem cartório. Aí ela falou assim, mas aqui na cidade não tem somente 2 distritos, tem 3 distritos. Só que essa informação, gente, do terceiro distrito não era de domínio público, não tinha no site da prefeitura. Então a gente não sabia disso. Os cartórios, a gente chegou a citar isso nos cartórios, ninguém teve a paciência de nos ouvir para passar essa informação. Aí essa moça me disse assim, então tem esse cartório. Eu falei, que ótimo, passa o telefone do cartório para mim. Ela falou, Carla, tem um problema, lá não tem telefone. Eu falei, gente, não tem telefone no cartório. Olha só, gente, como as condições objetivas interferem no trabalho profissional. Isso é fato. Aí, conclusão, eles foram fazer uma visita lá naquele distrito, ela se disponibilizou junto com o assistente social a ir nesse cartório fazer uma pesquisa. Para nossa alegria, essa certidão estava lá. Tá? Então, assim, olha quantos direitos ele foi sendo violados desse senhor desde a infância. Né? A questão da falta de acesso à educação, a questão da impossibilidade, de repente, de um fortalecimento da convivência ali familiar e comunitária. Ele não podia nem ter uma conta bancária, ele não podia, de repente, fazer a inscrição no sentido de ter um comprovante de residência. Olha quanta coisa ele foi privado. Né? Então, assim, a integração dessa rede, olha, as meninas não desistiram lá no início e foram buscar alternativas ali para ver se tinha alguma questão jurídica possível. O defensor público teve a sensibilidade de procurar o profissional para ver se tinha uma outra alternativa. Essa pessoa lá do estado do Ceará, esse profissional, teve a questão, né, da capacidade de ouvir, de acolher e se dispôs a atuar naquela situação. Então, essa integração, Flavinho, é que dá certo. Né? E que é possível. Uma rede que, tipo assim, naquela época lá funcionou e funcionou muito bem. Quando eu falo também de que assim, tem essa. Não funciona da maneira que eu acho que deveria funcionar, que eu acredito que é mais correto, é igual isso. Lógico, tem todos os pontos positivos. Todos os pontos positivos e tal. Só que aí, aquele negócio de amar a causa, a gente sabe que sempre dá para fazer mais dentro da atribuição. Não passar além, não usurpar a função, essas coisas. A gente sabe que dá para fazer isso. E como, no caso, eu sou conselheiro, eu não sou um técnico, só que a experiência dá aquela visão para a gente, dá para fazer isso. Só que a gente espera que o profissional que é capacitado, que é estudado, que é formado para isso, faça. E aí você percebe que tem
essa coisa de não entender até que ponto, muitas vezes, ele nem sabe o poder que ele tem em mãos para poder fazer com que esses direitos sejam garantidos. Ó, voltar no assunto aqui, a professora Juliana falou aqui que ela foi professora, ela é professora no estado de São Paulo, em outra cidade, e parece que o conselho tutelar foi acionado porque uma aluna dela estava sofrendo maus tratos, sofrendo violência em casa. Sim. Aí ela colocou aqui que a criança foi retirada e foi para um acolhimento institucional. E aí, depois ela saiu do acolhimento e continuou sofrendo os maus tratos, a violência, só que ninguém ficou sabendo, porque pelo que eu entendi aqui, parece que ela não queria voltar para esse local. Aí é naquele caso assim de que tem várias situações que está muito frio o negócio, porque assim, a que momento, por que que ela foi assim, de imediato para esse local? Teve um atendimento prévio assim da rede? Então são muitas coisas que ficam no ar, né? Desse jeito, desse modo que ela colocou aqui, pode ser que foi numa excepcionalidade, né? Que não tinha o que fazer, encaminhou para esse local nesse momento. E aí ela passou alguns dias lá, depois chegou ao entendimento que ela tinha que voltar para a família, ela voltou e continuou sofrendo os maus tratos. É uma situação muito complicada, né? Ô Flavinho, essa questão, né, da medida de acolhimento institucional, ela é a última medida, se você for olhar ali no estatuto, né? Então, assim, ela só deve ser adotada quando se esgota realmente as possibilidades dessa criança realmente estar junto ali com a família. Só que, assim, existe ali uma dificuldade do trabalho em rede. O que acontece? Quando se aplica uma medida, não só a medida de acolhimento institucional, qualquer medida protetiva, ela tem que ter um acompanhamento posterior. Eu vou voltar lá na evasão escolar de novo. Vamos supor, esse aluno voltou para a escola. Eu tenho que saber realmente, depois de um tempo, se ele está continuando a ir nas aulas. Eu tenho que ofertar condições ali para que aquela criança, aquele adolescente não continue numa situação de negligência. Então, ou de violência. Então, assim, é necessário que haja esse acompanhamento posterior. Né? É difícil a gente opinar assim de uma maneira clara, numa situação tão específica, e às vezes a gente não pode até ser antiético, né? Porque a gente desconhece o que aconteceu. Mas assim, de uma forma geral, então assim, né, essa criança ter voltado para casa, ela teria que ter tido um acompanhamento posterior para se identificar ali se ainda estava em situação de violência, né? Ou mesmo se havia outras possibilidades dela conviver ali com algum familiar, né, da família extensa, com algum membro da família extensa, antes de ter uma medida de acolhimento. Verdade. Resumindo, não dá para fugir do trabalho em rede, né? Não, e ó, como a gente pode ver, Flavinha, não é uma tarefa simples, tá? Por quê? Porque ela envolve participação, assumir responsabilidades, dividir tarefas, mudança de mentalidade, né? Então, isso é um processo árduo, né? É um processo que leva um tempo. E para a rede funcionar, a rede tem que ter facilitadores, incentivar que ela se organize ali, pessoas que incentivem. E tem os órgãos ali que têm a competência prevista, mas que muitas vezes, né, atua fragilmente nisso, né? Então é importante buscar essas ações coletivas. Gente, é só através do diálogo. É importante no trabalho em rede definir reuniões, tá? Ter essas reuniões. Ah, vamos fazer mensalmente? Ah, não tá dando certo? Vamos fazer de 15 em 15 dias? Vamos discutir casos. Vamos conhecer, mapear essa rede, conhecer a realidade dessa rede, quais os profissionais existentes, quais profissionais faltam. Olha, Então, existe, né?
quais os serviços que existem. Gente, ó, a rede, ela não tem líderes, ela tem facilitadores. Isso é muito importante, é demais. E uma coisa que é importante, que eu queria deixar aqui registrado, que o Dr. Murilo, que é um promotor lá do Paraná, e ele é muito envolvido nas causas da infância. E olha, gente, a gente fala dessa questão da formação contínua. Isso também, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Tá previsto no ECA a questão, né, que tem que ter a capacitação, mas nós, como profissionais, a gente tem que buscar uma capacitação para nós. Tem vídeos no YouTube, né, textos disponíveis hoje para a gente ler, para a gente se melhorar a qualidade do nosso trabalho. Também depende também da boa vontade nossa, também de além, né, de ser garantido isso pelo município, mas a gente também tem que buscar construir conhecimento para amparar nossas ações, tá? Então, assim, voltando um pouquinho lá que o Dr. Murilo fala muito, é a questão de oficializar essa rede de proteção, tá? Então, vamos supor, eu me reuni em rede, eu criei os fluxos, os protocolos de atendimento, eu vou formalizar isso, né, através de decreto, de resolução, mas para isso, gente, a gente tem que mostrar para o gestor público, né, a necessidade disso, a existência de situações que precisam ser alinhadas ali na rede, através de estatísticas dos órgãos. O Conselho Tutelar, ele tem um importante papel, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nessa questão das estatísticas, e às vezes é pouco explorado pela dificuldade, né, de ter ali disponível um sistema para fazer todo esse levantamento, mas, né, aqueles profissionais têm que se organizar para isso, para levar isso para o gestor público, assim como, né, a própria rede de proteção, através de suas reuniões. Certinho, cara, vou te interromper, é que falta 30 segundos para essa live acabar. Então, Tá. eu vou sair, aí vai acabar, eu vou fechar e a gente já volta na sequência. Tô falando Então, o pessoal que está assistindo aí, ó, volta com a gente que a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Então, falta 10 segundos para fechar. Muito obrigado até agora, mas volta com a gente que em 10 segundos eu volto e a Carlinha vai falar com a gente, certo? Saudade, Cibele!